reabilitar-se, e a palavra é essa, reabilitação, ele só vai poder exercer novamente atividade empresarial depois da sentença de extinção das obrigações. Percebam a diferença. Eu não falei sentença de encerramento. Eu não falei que precisa de uma sentença de encerramento, que precisa encerrar o processo falimentar para ele reabilitar-se. Não. Eu disse que ele precisa de uma outra sentença, chamada sentença de extinção das obrigações do falido. E para essa, o falido só vai conseguir a sentença de extinção das suas obrigações se preenchido um dos requisitos do artigo 158. Então vamos a esses requisitos. Primeiro requisito: se houve o pagamento de todos os credores. Lógico, se o devedor pagou todos os credores, por qual motivo ele não pode mais exercer atividade empresarial? Houve o pagamento de todos os credores, então o juiz dá uma sentença de extinção das obrigações e ele pode novamente exercer a atividade empresarial. Gianluca, diz uma coisa para mim, e se ele não conseguir pagar todos os credores, tem alguma chance ainda para o empresário? Tem. O artigo 158, inciso 2, diz que ele não precisa pagar todos os credores. Ali dá uma colherzinha de chá para o empresário. A lei diz assim, olha, que se ele conseguir pagar mais de 50%, olha aí, vou repetir, mais de 50% dos créditos quirografários, que são praticamente os últimos, né? Lembram aí da ordem de classificação dos créditos que nós comentamos? Então, se pagar mais de 50% dos créditos quirografários, então o juiz poderá também dar a sentença de extinção das obrigações e a partir daí ele estará reabilitado para exercer a atividade empresarial. Gianluca, e se ele não conseguir pagar nem mesmo mais de 50% dos créditos quirografados? Não conseguiu pagar nem mesmo os credores trabalhistas. Aí, meu amigo e minha amiga, a única saída para o empresário será esperar o tempo passar. Ele vai ter que esperar o decurso do prazo. Que prazo que é esse? Depende. Depende do fato dele ter sido condenado a um crime falimentar ou não. Se ele foi condenado a crime falimentar, ele vai ter que aguardar o prazo de 10 anos, contados do encerramento da falência. Encerrou a falência, tem que esperar 10 anos, caso ele tenha sido condenado por crime falimentar. Agora, se ele não for condenado a crime falimentar, aí ele vai ter que esperar um pouco menos, vai ter que aguardar o prazo, o decurso do prazo de 5 anos. Espera 5 anos contados do encerramento da falência, deu 5 anos, ele pede a extinção das suas obrigações, o juiz concede a sentença de extinção das obrigações do falido e aí então ele pode reabilitar-se, ele estará reabilitado para exercer novamente a atividade empresarial. Então, essas são as hipóteses, todas elas previstas no artigo 158 da Lei 11.101 de 2005. Vamos para a nossa próxima pergunta, então. Vamos a ela. Professor, quem compra uma empresa num leilão de falência vai ter que pagar pela dívida trabalhista da empresa falida? Olha a pergunta que ela me fez. Olha a pergunta dela, é a pergunta de muitos telespectadores nesse momento. Se eu tem um processo de falência de uma empresa, olha lá, tem um processo de falência de uma empresa, o juiz decreta a falência dessa empresa, e essa empresa tem várias unidades, várias filiais, por exemplo, e tudo isso vai para um leilão de falência. E aí, um grupo de investidores vai até o leilão, comparece ao leilão, e faz a arrematação dessa unidade produtiva, faz a arrematação dessa empresa, compra a empresa no leilão da falência. A pergunta que ela fez foi, lógico, quem está falido geralmente tem dívidas e dívidas trabalhistas.
se você adquirir uma empresa falida e essa empresa tem dívida trabalhista, a partir do momento que esse grupo de investidores arremata essa empresa num leilão de falência, ele vai responder por essa dívida trabalhista? Vamos mais longe. Será que ele responde também pela dívida tributária, porque também tem dívida tributária lá? Será que quem arremata um bem no leilão de falência responde por essa dívida tributária e trabalhista? Antes da Lei 11.101 de 2005, respondia. Por isso que nós falávamos que ficava mais caro você comprar uma empresa no leilão de falência do que comprar de outra forma. O molho ficava mais caro do que o peixe. Aquele famoso ditado. Por que, Gianluca? Porque eu pagava por aquela empresa lá no leilão e não bastasse pagar pela empresa no leilão, eu também teria que pagar a dívida tributária e a dívida trabalhista. Então eu pagava X no leilão e depois pagava 2, 3X de dívida tributária e dívida trabalhista. Não interessava a ninguém. Então, como não interessava a ninguém, não aparecia nenhum investidor para adquirir essa empresa no leilão de falência, a falência não conseguia vender essa empresa, esse bem ficava lá, um elefante branco lá dentro do processo falimentar, ninguém pagava por ele, ninguém comprava essa empresa e os credores também não recebiam nada. Porque como que os credores vão receber, meus amigos e minhas amigas? Quando alguém compra alguma coisa no leilão de falência, deposita esse valor lá no processo falimentar. E esse valor, então, vai para a massa falida, e aí, então, que haverá o pagamento dos credores. Mas como não teve interessado, ninguém comprou nada, não entrou dinheiro no processo falimentar. Então, a empresa ficava parada e ninguém recebia nada. Por esse motivo que a nova lei de falência tratou do assunto de uma maneira muito especial. O artigo 141, inciso 2. Anota aí, artigo 141, inciso 2. Gianluca, o que diz o 141, inciso 2? Diz que o arrematante não responde pela dívida da empresa falida. Não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do falido. E olha que importante, pessoal, o 141, inciso 2, ainda até dá um destaque na sua redação. Diz assim, inclusive não haverá sucessão tributária, trabalhista e de acidente de trabalho. Está claro. Lá na regra do artigo 141, inciso 2, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do falido, inclusive as de natureza tributária, trabalhista e de acidente de trabalho. Portanto, hoje, se você comprar uma unidade produtiva no leilão de falência, ele vem limpinho, sem ônus nenhum. Por isso que a lei diz o seguinte, que se porventura você pretende continuar com os mesmos funcionários daquela empresa falida, porque muitas vezes isso é necessário, né? Mão de obra é difícil, se a mão de obra for qualificada e especializada, mais difícil ainda. Hoje os empresários entendem muito bem o que eu estou dizendo. Então, se porventura for importante, for interessante para quem arrematou aquela unidade no leilão de falência permanecer com aqueles mesmos funcionários, a lei de falência reza expressamente que nesses casos vai ter que fazer novos contratos de trabalho. Então, tem que se fazer novos contratos de trabalho. Resumindo, então não responde pela dívida trabalhista, não responde por acidente de trabalho, não responde por dívida tributária e se quiser permanecer com os trabalhadores, vai ter então que fazer novos contratos de trabalho. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Vamos a ela então. Professor, se uma sociedade tiver sua falência decretada, os seus sócios também vão falir? Olha
Que pergunta